Por exemplo, o íon cálcio, se eu desenhar a mesma célula aqui, o íon cálcio também possui um canal de vazamento, aqui, esse é um canal de vazamento de íon cálcio. Temos aqui a bomba de cálcio, aqui, essa aqui é uma bomba de cálcio. Não é sódio potássio, é bomba de cálcio. Eu não havia te introduzido isto aqui, era para você entender primeiro aquilo, para depois você entender isto. Bomba de cálcio, essa aqui é canal de vazamento de cálcio. Canal de vazamento de cálcio. Ok? De cálcio. Depois, nós temos bomba, então este aqui é 1, este aqui é 2, falta um aqui, 3. Esse aqui seria o canal de cálcio, ok? Regulados pela voltagem. Significa que o cálcio também tem os mesmos 3 canais, regulados pela voltagem. Ok? Regulados pela voltagem. Então são esses 3, o cálcio também tem, ok? Então, vou te apresentar o cálcio, já estamos a falar de cálcio, aqui já estamos a entrar na outra aula, que é a continuação daquela que nós paramos. Então já estamos a falar de cálcio, né? Estamos a entrar na outra aula. Então o que acontece aqui é o seguinte, nós sabemos que o cálcio, nós temos mais cálcio fora da célula, ok? Esse é o núcleo. Temos cálcio fora da célula, significa que a tendência natural do cálcio é o cálcio entrar para dentro da célula, assim como o potássio. Então essa é a tendência natural do cálcio através do processo da difusão, ok? Essa é a tendência natural do cálcio. Significa que, sempre, de novo, a ideia é qual? É equilibrar a quantidade de cálcio fora e dentro da célula. Essa é a ideia. Mas também sabes, se a quantidade de cálcio fora da célula ser igual à quantidade de cálcio dentro da célula, a célula morre. Por isso nós temos que ter uma bomba de cálcio. Bomba de cálcio vai fazer o quê? Vai pegar este cálcio que entrou através do vazamento de canal de cálcio e vai tirar para fora, ok? Vai tirar para fora. Então, a bomba de cálcio, ele tira para fora o cálcio, ok? Então, significa que o quê? É uma bomba. Significa que ela gasta ATP, ou cliva ATP, e transforma em ADP mais fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico é usado, que é a energia, aquela energia, para o bombeamento contrário do cálcio. Significa que nós temos mais cálcio aqui, então temos pouco cálcio aqui. Se eu quero fazer isto contra o gradiente de concentração aqui, então eu vou ter que gastar energia, não tem como, ok? Então esse bombeamento contrário de cálcio gasta energia, é o ATP. Então significa que a bomba de cálcio também faz parte do transporte ativo primário, ok? Então, a quantidade de cálcio, nós comparamos a quantidade de cálcio dentro e fora da célula, a diferença é de 10.000, ou seja, nós temos mais 10.000, se a memória não me falhe, 10.000 quantidade de cálcio fora do que dentro, ok? Basicamente isso. Mas o processo de despolarização e repolarização, que eu já havia te explicado lá, que a despolarização ocorre quando nós temos a abertura dos canais rápidos de sódio, o cálcio também participa, só que eu não te disse isso, mas senão seria muita coisa, tá vendo? Então, o cálcio também participa, por isso que o cálcio é um dos que é responsável pelo processo de despolarização e é responsável também pela formação do platô, que eu vou te explicar daqui a pouco como é que é formado o platô. Então, o platô é formado pela presença de cálcio. O cálcio também participa na formação de platô. Significa que no processo da despolarização, eu também vou ter a entrada de cálcio quando eu tenho a alteração da voltagem. Então, a alteração da voltagem faz com que haja abertura dos canais de cálcio. Mas qual é a diferença? Ok, vamos lá. Eu te disse que o processo... Deixa eu abrir mais uma página aqui. Que o processo do potencial de ação... Então, o potencial de ação tem fases, né? Ok? Fases do potencial de ação. Ok? O potencial de ação tem fases. A primeira, como nós discutimos, repouso. Ok? Aquela história de ovo e galinha. A segunda, fase de despolarização. A terceira fase, é a fase de repolarização.
Mas nós temos uma outra fase que é chamada de hiperpolarização, mas nós não colocamos, ok? Não colocamos como fase. Só colocamos, vou te explicar o que é hiperpolarização também. Hiperpolarização. Não faz parte da fase. É uma vou dizer, sobrecarga. É uma exacerbação da repolarização. Quando repolariza muito, nós chamamos de hiperpolarização, ok? Então, vamos lá ver essas todas as fases aqui, ao nível da célula, como é que acontece o processo de coisa. Então, nós temos uma célula aqui, esta célula está em repouso, em que todas as cargas, nós temos cargas, todas as cargas estão lá, né? Temos todas as cargas lá. Nós temos dentro é mais negativo, fora é mais positivo, ok? Fase de repouso. Fase de despolarização, eu tenho abertura dos canais. Então eu tenho, num canal de sódio, agora vamos falar das comportas. Num canal de sódio nós temos duas comportas. Temos essa comporta, que é chamada de externa, e temos uma outra comporta aqui, chamada de comporta interna. Ok? Temos duas comportas. Potássio também, temos duas comportas. Esse aqui é canal de potássio. Temos uma comporta interna, depois temos uma comporta externa. Ok? Então, depois eu vou explicar aqui como acontece essa abertura ou fechamento das comportas. Ok? Comporta é como se fosse uma porta pequena. Ok? Que abre e fecha. É que nem porta, fecha, abre. É para permitir a entrada ou saída de um determinado elemento químico. Basicamente isso, não tem ciência. Ok? Então vamos lá. Eu tenho a fase de repouso. A fase de repouso já expliquei. Vou pôr um certo. Depois temos a fase de despolarização. A fase de despolarização, basicamente eu tenho um influxo de sódio para dentro. Ok? Então, o sódio passa de onde? Passa através dos canais rápidos de sódio. Os canais de sódio regulados pela voltagem. Esses canais aqui são canais de sódio regulados pela voltagem. Ok? Regulados pela voltagem. Aqui. Ok? Mas também esses canais são chamados de canais rápidos. Canais rápidos. Ok? Aqui. Então, nós temos a fase de despolarização. Mas, isso já sabes. Só que tem uma outra coisa que você não sabia, que eu já te introduzi, que é o cálcio. O cálcio também é responsável pela despolarização. Ok? Então, significa que na fase de despolarização, eu tenho abertura dos canais de sódio, mas também tenho abertura dos canais de cálcio. Então, o cálcio também entra na fase de despolarização. O cálcio entra para dentro. Ok? Tem o cálcio aqui, ele entra para dentro. Só que qual é a diferença de sódio e cálcio? É que este é chamado de canal rápido, o sódio, enquanto que o cálcio é chamado de canal lento. Canal lento. Ok? Canal lento. Okay? Um é rápido, outro é lento. Ok? Então, a fase da despolarização já está. Fase de repolarização. Então, veja que na fase de despolarização, eu tenho uma troca de cargas. Como assim? Aqui não era positivo, fora era mais positivo, dentro era mais negativo. Agora que eu meti muito sódio, meti muito cálcio, agora dentro é mais positivo, aqui, porque entraram muitas cargas positivas, e fora agora já é negativo, já é muito negativo fora, porque saíram muitas cargas positivas daqui para dentro, ok? Fora já é muito negativo. Agora, isso aqui, fase de despolarização, nós temos que voltar ao normal, que é a repolarização. Ou seja, nós temos que voltar à fase de repouso, em que dentro da célula nós temos cargas negativas, de fora da célula nós temos mais cargas positivas. Ok? Essa é a ideia. Então, como vamos fazer isso? Vamos fazer através de um processo de repolarização. Como é que vamos fazer? Vamos pegar esse sódio e tirar? Não. Vamos pegar potássio. Ok? Vamos pegar o potássio, que nós temos maior quantidade dentro da célula, vamos tirar. Então, quando sai o potássio, aqui, a saída do potássio representa a fase da repolarização. Ok? Mas o problema é que quando sai muito potássio para fora da célula, nós já passamos para um estado que nós chamamos de hiperpolarização. Não sei se percebeu.
Ok. Então, basicamente é isso. Potencial de inércia eu já expliquei. Isso tudo eu já expliquei. Isso já expliquei. Já expliquei tudo isso aqui. Ok? Então vamos lá. Potencial de ação. Estágio de repouso. É o potencial de repouso da membrana antes do início do potencial de ação. Nós chamamos disso. Disse que a membrana está polarizada durante esse estágio. Ok? É aquilo que eu já expliquei. Então, a membrana geralmente, o potencial de membrana geralmente é menos 90 milivolts negativo. E depois nós temos a fase de despolarização. Então, a fase de despolarização, nós temos um aumento, ou seja, a membrana fica muito permeável. Fica permeável ao quê? Fica muito permeável aos canais, de sódio, como eu te disse, mas não só, também fica permeável ao potássio. Não sei se escreveu, não escreveu? Ok, mas fica também permeável ao potássio. Então isso faz com que maior quantidade de sódio entre para dentro da célula, ok? Então, o estágio, o menos 90 milivolts, com a entrada de sódio para dentro da célula, ele começa a aumentar, ok? Então é imediato neutralizado pelo influxo de íons de sódio com carga positiva. Então o potencial ele começa a aumentar, fica mais positivo. Como eu disse, dependendo do livro, ele passa de menos 90 para mais 15 ou mais 20, depende do livro, ok? Então esse nós chamamos de despolarização. Depois nós temos a fase de repolarização, que basicamente é aquilo que voltamos ao estado normal, ou seja, nós temos a abertura dos canais de potássio, ou seja, a membrana fica pouco permeável ao sódio, para os canais de sódio fecharem. Depois que os canais de sódio, que a membrana fica pouco permeável aos canais de sódio, os canais de sódio começam a fechar, e aí nós temos a abertura dos canais de potássio, onde está? Ok? Nós temos a abertura dos canais de potássio e temos assim a saída do potássio para fora, e nós temos assim o estabelecimento de repouso, do potencial de repouso, ok? Negativo, que é aquele de menos 90, e também, dependendo da célula, se for uma célula nervosa, geralmente costuma ser menos 61. Menos 70, sorry. Menos 70, ok? Menos 70. Então, nós chamamos isso de repolarização. Só que quando este processo acontece, quando há saída muito mais de potássio do que esperado, nós chamamos de hiperpolarização, que aqui não escreveram, ok? Então, os canais de sódio, potássio e cálcio, né, esses são responsáveis pela despolarização e pela repolarização da membrana, tanto nervosa quanto do músculo, ok? E são esses, né? São esses coisas, os canais regulados pela voltagem, que fazem basicamente isso, né? Basicamente fazem isso. Depois é aqui onde eu quero explicar. Isso aqui eu disse que ia explicar mais tarde. Então hoje eu vou explicar sobre isso, né? Então, o canal sódio, aquele que abre para o sódio entrar, geralmente tem três estados diferentes. Ok? Basicamente, eu já havia explicado quando eu desenhei aquela célula, assim, eu lhe disse que o canal geralmente tem duas comportas de ativação. Tem duas comportas, não é? Duas comportas, ok? Uma perto da abertura externa do canal, referida como comporta de ativação. E depois temos uma que está dentro, que é chamada de comporta de inativação. Então nós temos uma aqui, e temos uma aqui dentro, aqui. Então as comportas são como se fossem portinhas, que podem permitir a entrada ou saída de uma certa substância, ok? Então essa de fora aqui nós chamamos de comporta de ativação, ok? Essa aí nós chamamos de comporta de ativação. Enquanto que aquela de dentro nós chamamos de comporta de inativação. Aqui chamamos de comporta de inativação. Ok? Basicamente, está aqui. Essa aqui é chamada de comporta de ativação e esta aqui é chamada de comporta de inativação. Ok? Então, basicamente é isso. Então, existe uma outra coisa, eu também havia me esquecido, tanto o canal de potássio quanto o canal de sódio tem uma coisa chamada filtro de seletividade. Esse é chamado de filtro de seletividade.
Por que nós temos um filtro de seletividade? A ideia de ter um filtro de seletividade dentro de um canal, ok? Então, o canal tem três coisas. Tem comporta, ok? Externa e interna. Uma é chamada de ativação, outra é chamada de inativação. E temos um filtro de seletividade. O filtro de seletividade, como o nome já diz, é para ser específico para sódio. Significa que esse canal aqui, este canal aqui, apenas passa sódio. Aqui, apenas passa sódio. Por quê? Porque ele tem um filtro aqui. Significa que se cloro aqui tentar passar por este canal, não há de passar por causa desse filtro de seletividade. Ele faz com que esse canal seja específico, ok? Seja específico para o coisa. Seja específico para o sódio, ok? Basicamente isso. Depois, então, nós temos as duas comportas da ativação de inativação. Quando a comporta de ativação está fechada, ela impede, ok, a entrada de sódio, ok? Então, quando a comporta de ativação está fechada, não tem como entrar sódio. Basicamente, o sódio não entra, mesmo pequena quantidade, ele não entra, ok? Então, como é que acontece a ativação do canal de sódio? Então, isso já expliquei também, quando o potencial de membrana torna-se menos negativo, ok? Durante o estado de repouso, nós temos um aumento de menos 90 até 0, depois passa a 0, ok? Passa a 0 e, de acordo com o livro, como eu disse, tem aquele coisa que eu disse que é de mais 15, então, ok, que é de mais 15, depois agora acabo de ver, nem havia visto nesse slide, mais 35 aqui usam mais 35, então você tem que usar mais 35 também, mais 35 a menos 90 milivolts, usa mais 35, ok, já temos o menos 90, então você tem que usar mais 35, porque isso aqui depende do livro, mais 35, ok, alguns falam mais 20, outros mais 15, então você vai usar mais 35. Está claro, boss? Pode falar, depois de editar isto. Ok, um pouco. Como assim? Qual é a parte que você não entendeu bem? Ok. Alguma dúvida? Ok. Estamos a entrar em coisas muito pequenas, né? Então, imagina só, aqui eu havia explicado que essa comporta e essa comporta, né? Para entrada, você até vem, essa está aberta, ok. Então, ok. Se, por exemplo, eu quero impedir a entrada de sódio, o que eu vou fazer? Vou ativar a comporta externa, ok? Vou ativar a comporta externa, mas também vou ativar a comporta interna. Então, se eu fecho as duas comportas, a entrada de sódio, não há entrada de sódio. E mesmo se eu abra uma só, se eu abra esta aqui, por exemplo, essa estar fechada, não tem como entrar sódio. Se a comporta externa está aberta, significa para entrar sódio, eu tenho que ter a abertura tanto de externa quanto a abertura dos canais, a abertura da comporta externa quanto interna. Ok? Depois, nós temos o canal de potássio. O canal de potássio também tem uma coisa de seletividade, que é super específico para o potássio. E, basicamente, o potássio, ele apresenta uma comporta, esta aqui.
ok? Basicamente é isso. Mas, ok, tá tudo bem? Como? Qual comporta? Yeah. Yeah. Não esqueça tudo. Jura em torno disso aqui. Tudo gira em torno disto aqui. Ok? Voltagem, não esqueça disso. Significa, se eu disse assim, para abrir a comporta, aqui eu quero abrir, eu tenho menos 90 aqui. Basta alterar essa voltagem, ok? Essa voltagem, basta aumentar esta voltagem, ok? Eu tenho abertura da comporta externa e abertura da comporta interna. Se eu quero fechar, significa que se aumentei a voltagem, aumentei para mais 35. Se eu quero fechar essa comporta, é só voltar, é só diminuir a voltagem. Ok? Eu vou pegar esta voltagem, vou diminuir para menos 90. Então essa comporta vai fechar. À medida que o potencial de membrana vai aumentando, ou seja, 35 para 20, 20 para 10, 10 para 0, 0 para menos 10 para menos 20, menos 40. Então essa comporta, o influxo de sódio começa a diminuir. Começa a diminuir, por quê? Porque eu vou começar a ter o fechamento da comporta, ok? Das duas comportas, tanto esta quanto esta. Está? Ela sempre é ligada pela voltagem. Voltagem que manda. Tá claro? Ok, agora vamos falar de comporta. Da comporta é a mesma coisa. Canal de potássio é ao contrário. Ok? É ao contrário. Se eu estou é ao contrário por quê? É simples. Se eu estou a dizer, ok, não sei se está escrito aqui. Ok, não sei se está escrito aqui, mas ok. Isso aqui é ao contrário, veja lá. Eu tenho canais de sódio aqui. Eu tenho canais de potássio aqui. Para eu entrar sódio, para eu meter sódio aqui, eu tenho que alterar a voltagem. Se eu não alterar a voltagem, não tem como entrar sódio. Significa que a voltagem começa a mudar. Muda, a voltagem, vamos supor que mudou para menos 80 aqui. Significa que o quê? Que a entrada de um sódio aqui permite com que haja entrada, porque não é um canal, o sódio não é um canal. Eu só desenho um canal, mas temos muitos canais de sódio aqui, muitos aqui. Potássio também, temos muitos canais de potássio. Então, entrou esse sódio, a entrada de sódio aqui faz com que essa voltagem altere para aqui, para menos 80. Só que isso nós chamamos de feedback positivo, que eu vou explicar mais tarde, faz com que outros canais de sódio abram. Então esse canal também abriu, entrou sódio. À medida que vai entrando sódio através de um final positivo, isso fica menos negativo. Vamos supor que está menos 60, ok? Porque eu abri os canais. Vamos supor que já temos o mais 35, já chegamos. Então significa que temos mais 35, a permeabilidade da membrana para o sódio começa a diminuir, ou seja, tem o fechamento das comportas de sódio, de todos os canais de sódio, não de uma vez, não acontece de uma vez, começa gradualmente, da mesma forma que a abertura é gradual, o fechamento também é gradual, ok? Então, eu tenho começo a fechar aqui, fecho, ok? Então, fecharam todos os canais de sódio, aí já eu tenho a abertura dos canais de potássio, ou seja, os canais de potássio, eles abrem quando este potencial aqui tende a ir para menos 90. Não sei se estás a entender. Yeah. Tá bem, você entendeu o que até agora? Entendeu o que até agora? O que eu expliquei? Isso aqui sobre comportas.
Depois. Não é isso aí. Tipo, é uns 70%. Mas entendeu que nós temos muitos canais de potássio e muitos canais de sódio distribuídos através da membrana? Ok. Aqui é sódio. Quantos canais de sódio regulados pela voltagem nós temos aqui? Ok. Temos 6, não é isso? Vamos supor. Ok, vamos lá. Isso aqui é despolarização. Isso aqui é repolarização. Ok? Na despolarização, eu tenho, todos têm comportas aqui. Tudo isso aqui tem comportas. Comportas aqui. Aqui deixa de comportas aqui. Vamos lá. Despolarização. Qualquer coisa fez com que a célula, qualquer estímulo tocou a membrana. Ou seja, eu quero passar a informação. Então, esse estímulo fez com que haja abertura dos canais de sódio. Ou seja, a comporta externa abriu, essa comporta interna abriu. Eu tenho a entrada de sódio. Está claro? Essa entrada de sódio faz com que a voltagem da membrana, que é de menos 90, a voltagem da membrana, agora já não é menos 90 porque entrou um sódio aqui. Agora a voltagem já é quanto? Já é menos 80, porque entrou sódio aí. Entrou um sódio dentro. Está claro? Está claro? A entrada de um sódio aqui criou uma voltagem negativa. Só que o problema é que essa voltagem negativa faz com que este outro sódio, esse outro canal abra de novo. Então nós temos a entrada de outro sódio aqui. Percebeu? Que faz com que esse sódio que está aqui crie uma carga positiva dentro da célula. Que faz com que haja diminuição de novo de coisa para menos 70 milivolts. Só que essa diminuição da voltagem para menos 70 milivolts faz com que haja abertura de um outro canal de sódio. Entendeu? Então, isso vai acontecendo, entra sódio, até chegar no mais 35 aqui. Significa que aqui o último canal de sódio abriu. Mais 35 abriu o último canal de sódio. Percebeu? Então, porque eu pensei que você ia perceber rápido. Por isso que não expliquei assim. Ok. Depois, vamos no outro. Agora estamos na fase de repolarização. Quem manda na repolarização? É o potássio. Ainda significa que o quê? Que o sódio, não temos alteração de sódio. O que vai acontecer é que quando nós já estamos aqui no mais 20 aqui, antes de chegar no 35 aqui, nós vamos começar a ter aquele primeiro coisa que estava aberto. Não necessariamente que esse canal só permitiu com que haja a entrada de um sódio. Não. Ele continua a entrar sódio. Enquanto outros canais já abrem, continua a entrar sódio. Esse está a entrar. A voltagem aqui está a aumentar. Outro sódio está a entrar. Enquanto que o quê? Que a voltagem está a diminuir. Quando chega aqui perto, aquele primeiro canal fecha. Começa a fechar aqui.
porque já estamos quase no fim do processo da despolarização. O fim, aqui é o fim da despolarização. Aqui. Ele começa a fechar. Fecha. Quando já está aqui, ele fecha. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Até quando chega aqui no 35, o último canal fechou. Só que aqui é o fim da despolarização, mas é o início da repolarização. Está a entender? Ou seja, nessa fase aqui de 20, em que os canais começam a fechar, os canais de potássio já começam a abrir. Eles começam a abrir os canais de potássio. Nessa fase aqui, antes de terminar a despolarização, eu já começo a entrar, começo a sair o primeiro coisa de potássio. Quando já chega no 35 aqui, que é o fim da despolarização, eu já tenho o início da repolarização, que é a saída de potássio. Então, o coiso volta de novo para o coiso, para este lado aqui, ok? Fica de novo mais 20, ok? Mais 10, à medida que o potássio vai saindo de canal para canal. Com a abertura do canal para canal, ele vai. Mais 20 aqui. Mais 20 é aqui, né? Mais 20. Mais 10 aqui. Mais 5, 0, menos 10, menos 20, até menos 90, à medida que o potássio vai saindo. Potássio vai saindo. Quando chega quase a menos 90, aqui, já vamos por aqui no menos 80 aqui. E eu já tenho, basicamente, os canais de potássio já começam a fechar. Fecha um por um, até chegar no menos 90. Aqui, no menos 90 milivolts. Percebeu? Tá claro? Ok. Então, agora vou te explicar qual é o papel de íon cálcio. Onde está? Tá aqui. O íon cálcio está aqui. Esse é o coiso. Então, esse gráfico aqui, o processo de despolarização é aqui, assim. Isso aqui é despolarização. Significa que aqui eu tenho a entrada de sódio aqui. Mas aqui, nessa parte aqui, quando chega aqui, eu tenho já a abertura dos canais de cálcio, porque a despolarização ela não é feita só pelo sódio. Eu já te expliquei isso. A despolarização também é feita pelo cálcio. O cálcio também entra. Só que o cálcio, a abertura dos canais de cálcio não é tão rápido como os canais de sódio. O sódio, ele abre assim rapidamente. O canal abre. Enquanto que o cálcio ele abre lentamente. Por isso que aqui, nesse platô aqui, nessa porção aqui nós chamamos de platô, é porque nós temos aqui a abertura dos canais de potássio aqui. A abertura dos canais de potássio. A abertura dos canais de potássio é responsável pelo platô de potássio. Mas não só, o platô também, nós temos a abertura dos canais de sódio. A abertura dos canais de sódio leva a platô também. De potássio, sorry. De sódio. Potássio, sódio o quê? O platô ele é causado pela abertura dos canais de cálcio, canais lentos de cálcio e abertura dos canais lentos de potássio. Os potássios têm dois tipos de canais. Tem canais rápidos e canais lentos. Os canais lentos de potássio faz com que haja o platô. Os canais rápidos de cálcio faz com que haja o platô. Percebeu? Então aqui, sódio, abertura dos canais rápidos de sódio. Aqui, abertura dos canais rápidos de potássio. Aqui é a abertura dos canais de cálcio, lento de cálcio, ou abertura dos canais lento de potássio. Está claro? Presta atenção, você não está prestando atenção. Tem no slide isso aqui. Depois já desleio o slide. Importante é entender. Porque você tem que escrever uma coisa que já está escrito.
Você só presta atenção só. O resto você vai ler. Como? Tá escrito assim mesmo. Tá bem. Isso eu já expliquei. Tá aqui. Os canais de cálcio são chamados de canais lentos e é responsável pelo platô. Os canais de sódio são considerados canais rápidos. Ok? Então, por isso que os canais de cálcio produzem uma despolarização mais prolongada, enquanto que os canais de sódio promovem o início dos potenciais de ação. Ok? Vamos, próximo. Também falei sobre isso quando eu ia explicar, que existe o que nós chamamos de feedback positivo. Aqui. Então, o início da despolarização, entrada de sódio para o interior da célula, resultando em maior aumento do potencial de membrana e, consequentemente, abertura de mais canais de sódio regulados pela voltagem. Eu estava a te explicar que ocorre através de feedback positivo. Ou seja, se eu abro um canal de sódio, mais canais de sódio vão abrir. E mais canais de sódio vão abrir. E mais vão abrir. E mais vão abrir, mais vão abrir, mais vão abrir. Ok? Isso nós chamamos de feedback positivo. Você aprendeu isso na Fisiologia 2. Ok? Feedback positivo. Ok? Depois, tem uma coisa chamada limiar. Limiar. Isso é muito importante. Então, o limiar para o início do potencial de ação, sempre que a membrana esteja em repouso, há entrada de sódio para o interior da célula, levando a uma alteração da voltagem para menos 15 a mais 30. Está a ver aqui, já estão a falar de menos 15 a mais 30, já não é 35. Então, depois que eu disse que depende do livro. Ok? Depende do livro. Então, o limiar é que faz com que haja o processo de despolarização. Nós temos o limiar. O limiar varia de menos 15. O limiar, vamos pôr de quanto? Vamos por mais, ok. O limiar, vamos por menos 15. Menos 15, limiar. Limiar é o nosso menos 15. Significa que o quê? Que se eu tenho um gráfico aqui, se eu tenho despolarização, então a despolarização está a ocorrer, está a ocorrer, está a ocorrer. Quando chega aqui no menos 15, aqui, menos 15, eu já tenho potencial de ação. Entendeu? Então, uma coisa é despolarização, por isso que a potencial de ação tem fases. Então, o limiar está aqui, menos 15. Então, ele vai aumentando a despolarização. Se eu paro de gerar o estímulo que leva à despolarização, se eu não chegar no limiar, que é aqui, o potencial de ação não acontece. Entendeu? Eu disse, você tem um gráfico. Eu tenho aqui o limiar que é de menos 15. Aqui é menos 15 o limiar. Então, o que acontece? Se eu tenho um processo de despolarização, se eu não atingir o limiar, o processo de potencial de ação não acontece. Para eu ter potencial de ação, eu tenho que atingir o limiar, que é de menos 15. Aqui, menos 15. Então, eu vou potencial de ação, disposição. Quando eu chego aqui, atingir o limiar, eu aí já tenho o meu potencial de ação. Ok? Significa que o quê? Que o nosso limiar, vamos usar menos 15. Tá claro? Basicamente isso. Basicamente isso. Não, o potencial de ação, não despolarização. Despolarização pode acontecer em qualquer coisa. É isso mesmo. Ok? Então,
existe um princípio que é chamado de... Primeiro, antes de eu continuar, nós temos a propagação do potencial de ação. Se eu tenho uma membrana aqui, podes ver nessa imagem, essa aqui é uma membrana, não é? Então, o que acontece? Se eu desencadeio aqui o potencial de ação aqui, o potencial de ação geralmente é bidirecional, ou seja, vai nas duas direções, vai desta direção e vai nesta direção. Entendido? Então, se eu tenho uma fibra nervosa aqui, uma fibra nervosa, se eu coloco aqui, então eu vou ter para este lado e também vou ter para este lado, ok? Até se propagar para este lado, esse se propaga para este lado, assim, depois se encontram aqui, ok? Basicamente isso. Então é chamada diz a propagação de potencial de ação geralmente é bidirecional. E por fim, não sei se é fim, acho que é fim, sim. Temos isso que nós chamamos de princípio de tudo ou nada. Ok? O princípio de tudo ou nada diz assim, diz que é assim, o potencial de ação, ele pode ser o processo de despolarização. Não, o potencial de ação, ela é gerada ou não é gerada. Tá entendendo? Não existe isso de eu gerei pouco potencial de ação, não existe. Ou ele foi gerado ou ele não foi gerado. Ok? Se ele foi gerado, então o processo de despolarização, geralmente ele vai trafegar por toda a membrana. Ok? Se ele não é gerado, então a despolarização não trafega pela toda a membrana. Então é o princípio de tudo ou nada. Ou seja, se eu tenho aqui meu gráfico, aqui, menos 15, por exemplo, se eu tenho aqui um limiar, eu estou a subir. Se eu não atinjo o meu limiar, não tenho potencial de ação. Se eu atinjo o meu limiar, tenho potencial de ação. Então, o princípio de tudo ou nada diz isso. Ok? O princípio de tudo ou nada diz isso. Ou eu tenho potencial de ação, ou não tenho potencial de ação. E se eu começo um potencial de ação, o potencial de ação não para. Ou seja, se eu começo aqui o potencial de ação, não tem como o potencial de ação se propagar até aqui e depois parou até aqui. Não. Ou foi gerado o potencial de ação, começou aqui e terminou aqui, ou não foi gerado, ou não existe potencial de ação. Ou eu tenho um potencial de ação que começou aqui e foi de forma bidirecional, ok? Mas o potencial de ação não vai até depois terminar aqui, ou começar aqui, depois ir assim, depois terminar aqui, dizer, eu terminei aqui, metade de membrana. Não existe isso. Se você começou o potencial de ação, é toda a membrana, ou tudo ou nada, ok? Se você tem aqui o menos 15 e começou a despolarização, se você começou se atingir o limiar, você fez o processo. Se você atingiu o limiar, então significa que eu tenho o processo de potencial, de formação do potencial de ação. E esse potencial de ação, se acontece numa parte da fibra, ela vai percorrer para toda a fibra. Não existe isso de percorreu metade da fibra. Não existe isso. Então, por princípio de tudo nada diz isso. Ou seja, uma vez que o potencial de ação foi gerado em um local da membrana da fibra normal, o processo da despolarização, ela tem que trafegar por toda a membrana, ok? Se as condições forem adequadas ou não se propaga, de qualquer modo, se as condições não forem adequadas, ok? Ou ela se propaga através da membrana ou não se propaga através da membrana, tá entendendo? Não existe isso de se propagou pouco através da membrana, não existe isso. Ou se propagou ou não se propagou. Tá claro? Por isso que o limiar de excitação geralmente tem que ser maior que 1, mas isso aqui vamos passar. A bomba só do potássio já expliquei, o platô eu já expliquei. Isso aqui eu já expliquei, platô. Vamos passar. Tá vendo? Já estava a falar aqui. Platô é formado por canais de sódio. Platô é formado por canal de cálcio, esse, chamado de canais de cálcio. Agora os canais de cálcio
ou também a abertura dos canais de potássio, ok? Então este aqui é o primeiro fator, a abertura dos canais de cálcio, este, também chamado de canais de cálcio-sódio, esse, ou a abertura dos canais de potássio. Está onde? Está aqui, os canais de potássio. Então esses são responsáveis pelo platô. Depois tem a ritmicidade de alguns tecidos excitáveis, que ocorre através de descargas repetitivas, como é o caso do coração, do músculo do intestino, de alguns eventos neuronais, por exemplo, em caso de epilepsia, né? Eu tenho aquelas descargas repetidas que podem levar a convulsões. Isso aqui não é importante. Depois tenho isso aqui é o término. Nós temos dois tipos de fibras nervosas. Temos as fibras grossas e temos as fibras finas. Ok? Então as fibras grossas são chamadas de mielínicas. Enquanto que as fibras grossas são chamadas de amielínicas. Ok? As fibras mielínicas geralmente eles transmitem um impulso nervoso muito mais rápido. Ok? Ele é muito mais rápido, os que têm mielina. Esses são lentos. Ok? Esses são lentos. E a velocidade de condução, há de ver aqui, nesse slide. Depois, nós podemos ver aqui, essa aqui é uma fibra mielínica, esta aqui. Então, nós podemos ver que esta aqui é a parte do axônio, esta parte aqui, em castanho. Depois, nós temos essa aqui, que é a nossa bainha de mielina. Essa aqui é a nossa bainha de mielina. Ok? Aqui. Ok? Essa também é outra bainha de mielina. Entre as duas bainhas de mielinas, aqui e aqui, eu tenho um que chamamos de nodos de Ranvier. Nodos de Ranvier. Deixa ela só... Tu consegue ouvir? Alô? Então, isso aqui é chamado... isto aqui é chamado de bainha de mielina, como eu estava a explicar. Esta aqui não tem bainha de mielina. Então, significa que este aqui é um neurônio mielínico. Enquanto que este aqui é um neurônio amielínico. Ok? Este aqui é um neurônio amielínico, porque não tem bainha de mielina. Mielínico. Qual é a importância da bainha de mielina? Bainha de mielina é um isolante térmico. Ok? E isso é bom, por quê? Porque isso permite com que haja o tipo de transmissão do impulso será do tipo saltatório. Então, vai ser daqui para aqui, depois daqui para aqui, assim sucessivamente. Então, esse impulso que é saltatório é bom porque a transmissão do impulso nervoso vai ser mais rápido. Ok? Vai ser mais rápido. Enquanto que aqui não. Aqui a coisa é assim, é linear. A transmissão é
Linear, por isso que é lento. Ok? Significa que as fibras calibrosas, porque tiram outro nome, fibras calibrosas. As fibras calibrosas são rápidas, ok? São mais rápidas. Enquanto que as fibras não calibrosas, são lentas. Tá claro? Então terminamos por aqui. Alguma dúvida?